Olá pessoal, tudo bem? É o André, como é que vocês estão aí? Hoje, sabadão, vou falar um pouquinho sobre avaliação. Essa semana que passou, a gente conversou muito sobre avaliação, sobre as melhores práticas para você passar a avaliação, para você entender um pouco essa questão da avaliação, desmistificar um pouco essa questão de valores, ter uma consciência melhor para poder chegar e passar para o cliente a avaliação. Pensa, a gente está hoje na era do consumidor, na era do atendimento. Quem já esteve em sala comigo já viu a tela. Qual é a tela? Qual a primeira pergunta que eu faço pro pessoal que está lá? Qual a primeira pergunta que a gente que rola no movimento? Qual é o nosso negócio? Qual é o seu negócio? Aí tem muita gente que fala, pô, meu negócio é vender carro, meu negócio é ganhar dinheiro, meu negócio... Se você sintetizar todos os negócios, vai ter uma base que precisa ali, que é o quê? O relacionamento com as pessoas. Hoje tudo é relacionamento com as pessoas. As pessoas elas vão esquecer como você fala, o que você fala com elas vão esquecer, mas elas nunca esquecem do jeito que você trata. Então as pessoas elas têm que ficar, elas têm que ter a lembrança de você do tratamento, da situação. E como eu coloquei no vídeo passado sobre fechamento, que há todo um processo, que a gente chama de método, então você vai ter que ter um processo. A avaliação nada mais é do que um processo, porque para você passar valores de avaliação, para você ter uma boa aceitação do cliente com a avaliação, vai depender de todo o processo, de toda a venda. Porque se você está fazendo uma venda que a gente chama de venda torta e começa torta, óbvio que na hora que você for passar uma avaliação para o cliente, ele vai reclamar, vai achar ruim e vai fazer... um escândalo, como muitos já falam, vai vender o carro, vai deixar o carro para vender galinha, vai tocar fogo no carro, vai fazer um monte de coisa, vai criar... como é que é? Outro dia eu escutei, o cara queria criar planta dentro do carro. O problema é o seguinte, às vezes o valor da avaliação, às vezes não, muitas, a gente fez uma pesquisa recentemente, do que mais o cliente reclamava na avaliação. E a objeção maior é o preço, mas é o jeito com que o vendedor passa esse preço. É a conduta do vendedor na hora de passar o preço. E a gente entende que o vendedor tem muita dificuldade de passar o preço porque pega o avaliador e o avaliador às vezes ele tá... O avaliador, ele é uma pessoa na loja, a gente até zoa assim às vezes em treinamento, brinca, faz umas brincadeiras, mas ele é um cara meio que injustiçado na loja, né? Você tem... Eu já vi várias premiações pro vendedor, premiação para gerente, premiação disso, sobe no palco, pega isso, melhor rentabilidade, mas eu não lembro de ter visto premiação para avaliador, dificilmente. E a rentabilidade da loja, o avaliador é a caneta dele. Então o que acontece? Tem que ter uma parceria, não são departamentos separados, tá junto ali. Então o que acontece? O avaliador tem que trabalhar em prol da venda, para que essa venda aconteça. Que eu já vi também gerente falar que a loja dele tá ruim porque é o avaliador que não quer. O problema da compra é o avaliador, não é o avaliador, é de como se passa essa avaliação. Tem avaliadores que poderiam ajudar mais. Fala assim, você tem problema para passar a avaliação? Você tá com alguma dúvida? Quer que eu passe? Porque o cara já conhece de mercado. Agora ele precisa ter um pouco de rapport, tem que ter toda uma sensibilidade que às vezes o vendedor tem, que o avaliador não tem. Por isso que é um conjunto, né? Aquela coisa de você compensar as diferenças. Então, se você pega e tem uma avaliação na mão, se você tem um número na mão, tem cada gestão, cada loja, cada grupo, cada região do país tem a sua particularidade. Por exemplo, em alguns lugares, alguns carros vão melhores que outros carros. Então o avaliador tem essa noção de passar o preço, de saber o quanto vale, o quanto paga para poder vender. Então a gente precisa entender muito bem isso. Então quando o vendedor tem essa dificuldade, antes de conhecer ABS, o potencial técnico do carro, as características. Não precisa se atentar a isso no começo. Se atente ao que? Ao mercado, a quanto estão pagando nos carros, estude os carros anunciados, olhe nos sites, olhe no iCarros, olhe na Web Motors, olhe no Mercado Livre. Olhe em todos os sites regionais de venda e troca de carro, porque você começa a ter noção de qual é a diferença de quanto a pessoa paga no carro e quanto ele é vendido. Há uma diferença, enquanto se paga, enquanto é vendido. O cliente ele não tem que saber. Do cliente, qual que o cliente tem na cabeça? A bagaça da FIP, tudo é FIP, FIP, FIP. Então tá, você sabe o que é FIP? Você já entrou na tabela FIP? Você sabe como é que ela faz a avaliação? Existe existe a FIP, existe o sistema Molicard, existem outros sistemas de baliza que balizam os preços do carro que você precisa conhecer. Porque às vezes a gente fala da FIP e às vezes a gente está pagando até mais que a FIP em alguns casos. E o cliente reclama. Porque FIP é meio folclore. Falar que vai pagar a tabela FIP virou meio mídia. Então o pessoal coloca em panfleto, coloca em cartaz, coloca em anúncio. E isso não é uma coisa tão real, porque a FIP pode te ajudar, como a FIP também pode, de repente, te dar uma ferrada, às vezes na loja, quando você abre a web, alguma coisa, coloca lá,
sem noção, você vai mostrar valores lá que não condiz com a realidade. Tem gente que não consegue peneirar aqui na web se o carro se ele é direto, se ele é comprador, se o cara que está anunciando é particular, se é lojista. Às vezes o anúncio tá como particular e quando você abre o anúncio e vê no e-mail, tá tipo assim, sei lá, Pedrinho, @automóveis. Então você vê que é lojista. Tem cuidado com isso para poder entender bem como se passar o valor e como você medir o valor desse carro que está entrando. Então conheça um pouco de mercado, conheça dessa situação, converse com o avaliador, ele pode te passar mais detalhes. Quando for feita a avaliação, procura... Uma coisa que a gente vê muito, tanto em cliente oculto, como em atendimento na loja, como em conversa com o vendedor, é que não há pesquisa. Então quando não há pesquisa, quando a pessoa ela chega ali, oi, tudo bem? Ah, viveu o carro, legal, do carro pro carro, e o carro tem isso e aquilo, não há uma pesquisa, você não sabe que carro que o cliente tem. Como é que você compara? E como é que você joga esse carro pro negócio? As melhores concessionárias do país hoje, elas vendem a cada 2 carros zero, um carro usado. Tem concessionárias que o sonho é 1 para 1, é vender entendeu? Porque a rentabilidade do usado é muito boa. Faz muito bem pra loja, uma operação de seminovo bem estruturada, com as margens legais, sabe, comprando bem, vendendo bem, faz uma diferença muito grande. Mas para isso, a gente precisa pedir o carro. E tem muito vendedor que tem medo de pedir o carro, porque, putz, vai ter processo, vai ter que ir laudo, vai ter que ir DUT, aí o que acontece? É muito burocrático, e é mesmo, é trabalhoso, mas se não fosse assim, não precisava de vendedor. Então precisa indagar: senhor, se eu tenho um carro na troca, esse carro que o senhor vai colocar, mesmo que o carro não seja um carro bom de mercado, não faça essas caras feias. Lembra do gatilho mental? Gatilho mental da facilidade. Tudo que é mais fácil, o cérebro escolhe. Tudo que é mais simples, o cérebro escolhe. E às vezes você vê um carro que não é tão legal, não tô falando de maré, de estilo, essas bagadas, não, tô falando de carro normal. Você tá pegando um carro que às vezes não é muito bom de negócio, e o semblante seu muda, é o gatilho ao contrário que tá ativando ali. Pro cliente já ficou difícil. Então sempre use a facilidade, porque ele vai saber. A gente até brinca em treinamento, né? Que todo mundo sabe 3 coisas na vida dele. 3 coisas ele sabe. Uma, é a mulher e o marido que tem em casa. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe a mulher e o marido que tem em casa. Outra, todo mundo sabe se o nome tá cagado ou não. Porque cobrança é o dia inteiro, a noite inteira. O nego sabe. Aquele negócio de passar a ficha. Ah, meu nome. Nossa, não sabia. Mentira, o cara sabe. E outra, todo mundo sabe quanto vale o carro. O negócio de não sabe quanto vale o carro é folclore. Porque hoje tem aplicativo para celular, tem aplicativo. Todo lugar hoje fala do carro. Todo lugar o cara fala, o cara coloca lá, sabe quanto vale. Então, é folclore. Ah, eu não sei quanto vale meu carro. Mentira, ele sabe quanto vale o carro. Ele tem uma ideia de valor. E quem acha que o cliente não tem ideia de nada, tá acreditando no Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e outras paradas. Então você precisa ter esse pensamento. É o pensamento que o cara sabe. Então, se ele sabe, nada mais justo fazer uma avaliação legal. Pesquisa o carro na hora da... Esse carro o senhor vai colocar na troca? Ah, eu acho que, não sei, eu tô pensando em vender fora. Não, vamos fazer uma avaliação. Pede pra fazer a avaliação antes, porque vai demorar a avaliação. Geralmente demora a avaliação. 12, 15 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque o avaliador não tem um carro só pra avaliar. E outra, se você tá num final de semana, um dia mais conturbado, você sabe qual é o dia na tua concessionária que é mais cheio, o avaliador não tem um carro só para avaliar, tem mais carros para avaliar. Então use esse tempo para fazer um test drive enquanto o cara está fazendo a avaliação. Se possível, vá junto com ele lá, dá uma olhadinha no carro para você, da hora de você sentar com o cliente, argumentar, você viu do estado que está o pneu, você viu o estado que está o carro. E isso é muito importante. Então pensa, para você passar a avaliação, o que mais importa, às vezes, não é o valor que se paga no carro. Porque você compensa, você faz jogadinha de número, você tira do zero, você faz financiamento, você tem as suas situações que pode usar. O problema muito é como se passa a avaliação. É o jeito, o semblante, sabe? A postura aberta. Pergunta quem usa o carro. É o senhor, a sua esposa que usa o carro? Sim, os dois. Dá um parabéns para o carro, tá ótimo. Muda o tom de voz. Olha, tem algumas coisas para fazer. Coloca as coisas que você vai usar na loja, como garantia, como aquele situação das multas que é importante. Olha, você está deixando aqui qualquer multa que tiver para trás, enfim. Qualquer ônus que esse carro tiver, da data que você deixou para trás, é do senhor, da frente da loja, não tem problema. Se vender para o particular, pode até pegar um preço maior, mas vai ter problema. Qualquer vazamentinho de óleo, qualquer situação, fora o perigo. Lembra também dos gatilhos mentais. Todo vendedor tem que ter uma boa história. Então você tem que sempre ter uma historinha na mão. Historinha de terror, né? Você dá o nebuloso, depois você a solução. Cuidado, tem vendedor que faz a historinha, ele é o nebuloso, em vez dele ser a solução, ele é o terror. Cuidado, a história tem que ser rápida, coesa. Começo, meio e fim. Ah, eu quero vender fora? Ah, legal, pode vender fora. Eu até ajudo o senhor a anunciar, mas meu primo, meu irmão, meu parente, vendeu fora, o cara foi ver o carro, aí, enfim, tem sempre uma historinha ruim de levou no shopping, o cara foi lá, não gastou combustível, enfim, você é a solução dessa história. Quer saber mais um pouquinho sobre avaliação, sobre esse mercado, sobre como conduzir? Pode me ligar, meu telefone tá na tela. Um abraço apertado, uma boa semana a todos, sucesso e vamos pras cabeças, hein? Ah, e tem o próximo nível, hein? O curso já, as inscrições na metade. Depois eu vou deixar os detalhes aqui. Um abraço.